Eu quero conversar um pouco com você sobre a Reforma Protestante e dizer inicialmente que a Reforma não foi um desvio, foi uma volta às origens, uma volta da Igreja à doutrina dos apóstolos. Eu quero ancorar esta palavra em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. A igreja cristã, até o quarto século, ela não tinha bandeira denominacional. Ela não era católica, não era protestante, ela era igreja cristã. Depois, com a declaração de que era uma religião oficial do Império, por meio de Constantino, com os séculos, a igreja foi se desviando da sua fidelidade às Escrituras. Porque, na verdade, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. E as pessoas vinham trazendo na sua bagagem muitas crenças que não tinham fundamentação na palavra de Deus. A igreja foi se perdendo teologicamente, doutrinariamente, e os líderes foram se enriquecendo ou se enchendo de muito poder eclesiástico, mas fraqueza moral. Foi assim que surge no norte da Itália um movimento preparatório da reforma, que foi a Renascença, que mexeu com a questão da política, da economia, da ciência, das artes e da religião, tirando das mãos da igreja essas áreas tão importantes. Para e passo, em 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E o primeiro livro a ser impresso vai ser exatamente a Bíblia. Deus levantou também homens que se voltaram para o Evangelho e que pregaram com fidelidade a palavra de Deus, como John Huss, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, e dois deles foram martirizados. John Huss, na Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália, e John Wycliffe trabalhou intensamente, mesmo debaixo de perseguição, para traduzir a Bíblia para o inglês. Entretanto, a reforma protestante só vai de fato ser estabelecida quando o Papa Leão X envia Johannes Tetzel para a Alemanha para vender indulgências, bulas papais, vendendo perdão de pecados. E com isso arrecadando dinheiro. E na medida em que a pessoa dava um valor maior, se comprava 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de perdão. E o Papa dava a sua assinatura garantindo a esta pessoa o perdão. Bom, o monge agostiniano Martinho Lutero, que já tinha encontrado a verdade de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, não suportando mais aquela pregação equivocada de Johannes Tetzel, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrada, portanto, a reforma protestante do século XVI. Deus levantou homens importantes como Martinho Lutero, como João Calvino e muitos outros reformadores importantes. E a reforma traz à tona algumas verdades essenciais. Primeiro, só a Escritura. Não é a tradição, não é a decisão dos concílios eclesiásticos, os dogmas estabelecidos pelos homens que estão no mesmo nível, na mesma altura da Escritura. É só a Escritura. A verdade emana da Bíblia. A Bíblia é quem diz para nós a verdade de Deus, ou seja, a igreja não está acima, os concílios não estão acima da Escritura, a Escritura é quem está acima dos concílios, e dela decorre a nossa fé, aquilo que nós sabemos acerca de Deus e das suas obras. Mas mais do que isso, só a fé, não é a fé mais as obras, mas só a fé em Cristo é suficiente para a salvação.
A salvação é uma dádiva de Deus e não a conquista das obras. Terceiro lugar, só a graça em vez do merecimento humano. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque frequentamos uma igreja, porque entregamos o dízimo, porque fazemos orações, porque pertencemos a uma família cristã. Não, nós somos salvos pela graça. Ou seja, é o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso favor, em nosso lugar, é que nos dá a base da nossa salvação. Ou seja, nós não conquistamos a salvação pelos méritos, nós recebemos de graça, pela fé, esta dádiva gloriosa de Deus. Mas também a reforma estabeleceu que é só Cristo. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e Paulo, não é Cristo e Pedro, não é Cristo e os santos, não é Cristo e o líder tal, não, é só Cristo, que é o nosso único mediador, único Salvador, único Senhor. Não há salvação fora dele. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas finalmente a reforma estabeleceu que só a Deus a glória. Não cabe colocar nenhum homem no pedestal. Todo culto prestado ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Agora, um dos princípios da reforma é que igreja reformada sempre reformando. Ou seja, continuamente a igreja precisa examinar a sua fé e a sua prática para checar se esta fé e esta prática estão de acordo com as Escrituras. De tal maneira que a única maneira de nós preservarmos a sã doutrina é examinando hoje a nossa vida se nós estamos pregando o que a Bíblia ensina, se nós estamos vivendo como a Bíblia ensina. Em muitos lugares, no Brasil e no mundo, algumas igrejas chamadas evangélicas já se desviaram do caminho. Não pregam mais a sã doutrina. Não pregam mais a doutrina dos apóstolos. Não prega mais a palavra de Deus com fidelidade. E estas igrejas precisam se voltar para as Escrituras, porque hoje muitas igrejas já se capitularam ao liberalismo. Em muitos seminários chamados protestantes hoje, não se crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não se crê mais que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Não se crê mais no pecado original. Não se crê mais na justificação pela fé. E, portanto, as igrejas que se bandearam para o lado do liberalismo teológico começaram a sofrer quedas e mais quedas, se esvaziando. Por quê? Porque onde não tem evangelho, não tem a presença de Deus, não tem esperança de salvação. E essas igrejas, então, estão morrendo na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Outras igrejas, embora lotadas, mas estão comprometidas com um sincretismo pagão, onde o evangelho foi substituído por um produto barato de teologia da prosperidade, do misticismo brasileiro, do sual grosso, da rosa ungida, do copo d'água em cima da televisão, de práticas completamente estranhas às Escrituras. E estas igrejas, embora cheias, não representam a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está fundamentada nas Escrituras. Nessas igrejas, na maioria delas, não se prega mais sobre arrependimento, sobre fé, sobre justificação pela fé, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre a santificação, sobre as glórias do céu, sobre os horrores do inferno, sobre a centralidade de Cristo. Um evangelho antropocêntrico, onde se oferece para o homem casa nova, carro novo, dinheiro, prosperidade, quando na verdade o evangelho de Cristo foi substituído por um outro evangelho, um falso evangelho. Essas igrejas precisam passar por uma nova reforma
voltando-se para as Escrituras. Eu estou seguro disso. Não há esperança para a igreja brasileira, a não ser que ela se volte para a palavra de Deus. Se volte às Escrituras. Foi isso que aconteceu lá no século XVI, com Martinho Lutero, com João Calvino, com Ulrich Zwinglio e com tantos outros. Hoje precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Deus da palavra, nos humilharmos, nos arrependermos, para que a igreja possa ter uma pregação fiel às Escrituras e uma prática de vida de santidade e piedade. Precisamos ortodoxia e precisamos de piedade. Precisamos de doutrina certa, precisamos de vida certa. Precisamos do credo certo e da conduta certa. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esta é a necessidade da igreja evangélica brasileira, uma volta para as Escrituras, uma volta para Deus, uma nova reforma espiritual. Eu quero orar com você, você que está acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como é que você está, mas é certo isso, você e eu precisamos de Deus, você e eu precisamos de Jesus, você e eu precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Você e eu precisamos de uma igreja bíblica, saudável, que ame a Deus, que seja fiel à palavra de Deus e que viva em novidade de vida. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero colocar diante de Ti a igreja brasileira e te pedir, Deus, que Tu geres no coração desta igreja arrependimento e que a Tua igreja volte-se para a palavra, para as Escrituras, para que Te conheça e pregue o Evangelho com fidelidade. Abençoa aquelas pessoas que estão nos assistindo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.